Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Homem de Areia. Um livro escrito por Lars Kepler. Prólogo. É madrugada. O vento sopra a neve a partir do mar. Um rapaz atravessa uma ponte ferroviária rumo a Estocolmo. Seu rosto é tão pálido quanto vidro embaçado. A calça jeans está endurecida com sangue congelado. Ele caminha entre os trilhos, pisando de dormente em dormente. 50 metros abaixo é possível ver o gelo na água, como uma tira de pano. Um manto de neve cobre as árvores. A neve rodopia a luz do guindaste portuário bem abaixo, e mal se vêem os tanques de combustível no porto. O sangue escorre pelo braço esquerdo do homem e pinga da ponta de seus dedos. Os trilhos zumbem quando um trem noturno se aproxima da ponte de 2 quilômetros de comprimento. O rapaz cambaleia e se senta no trilho, depois volta a se levantar e continua andando. O ar é turbulento na frente do trem e a visão é obscurecida pela neve sinuosa. A locomotiva já está no meio da ponte quando o maquinista avista o homem no trilho. Ele toca a buzina e a figura quase cai. O homem dá um longo passo para a esquerda, em direção a outra via férrea, e se apoia no frágil parapeito. Suas roupas estão esvoaçando em torno do corpo. A ponte sacode violentamente sob seus pés. Ele fica parado com os olhos bem abertos, as mãos no parapeito. Tudo é neve giratória e escuridão envolvente. Seu nome é Mikael Kollerfrost. Ele desapareceu há 13 anos, foi declarado morto 6 anos depois. Capítulo 1. O portão de aço se fecha atrás do novo médico com um estrondo pesado. O som ecoa pela escada em espiral. De repente, tudo fica quieto, e Anders Holm sente um calafrio percorrer a espinha. Hoje é seu primeiro dia de trabalho na unidade de psicologia criminal, de segurança máxima do hospital de Love-Stronka. Nos últimos 13 anos, o bunqueiro isolado tem sido o lar do velho Jurek Walter. O jovem médico não sabe muito sobre o paciente, exceto os diagnósticos: esquizofrenia, não específica, pensamento caótico, psicose aguda recorrente, com episódios erráticos e extremamente violentos. Anders mostra a identidade na entrada, tira o celular e pendura a chave do portão no armário antes de o guarda abrir a primeira porta de segurança de aço. Ele passa e espera a porta se fechar antes de caminhar para a próxima porta. Ao toque de um sinal, o guarda abre a segunda porta. Anders caminha pelo corredor em direção à sala de funcionários da ala de isolamento. O médico-chefe Roland Brolin é um homem atarracado na faixa dos 50 anos, com os ombros caídos e o cabelo curto. Está fumando sob o exaustor da cozinha, folheando um artigo sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres no setor da saúde. Jurek Walter nunca deve ficar sozinho com nenhum membro da equipe, ele diz. Nunca deve encontrar com outros pacientes. Nunca recebe visitas e nunca tem permissão de sair para o pátio de exercícios. Ele também não. Nunca? Anders questiona. Certamente não é comum manter alguém. Não, não é. Roland o corta. Então o que ele realmente faz? Nada além de coisas agradáveis. Roland responde, indo para o corredor. Embora Jurek Walter tenha cometido crimes mais abomináveis do que todos os assassinos em série da história sueca, ele é completamente desconhecido do público. Os processos contra ele no Tribunal Central e no Tribunal de Recursos se desenrolaram a portas fechadas, e todos os arquivos são estritamente confidenciais. Anders e Roland atravessam outra porta de segurança, e uma jovem com os braços tatuados e piercing nas bochechas pisca para eles. Voltem inteiros, diz, sorridente. Não há com o que se preocupar, Roland murmura para Anders. Jurek Walter é um idoso tranquilo. Ele não briga e não levanta a voz. Nossa regra principal é nunca entrar em sua cela. Mas Leff,
que ontem estava no turno da noite, notou que ele tinha feito uma espécie de faca e escondido embaixo do colchão. Então, obviamente, temos de confiscá-la. Como vamos fazer isso? Anders pergunta. Vamos quebrar as regras. Vamos entrar na cela de Jurek? Você vai entrar. Para pedir educadamente a faca. Eu vou entrar? Roland dá uma gargalhada e explica que vão fingir dar ao paciente sua injeção normal de risperidona. Mas, na verdade, vão injetar uma overdose de zipadera. O chefe passa o cartão em mais uma leitora e digita um código. Há um bip e a trava da porta de segurança solta um zumbido. Espera, Roland diz, estendendo uma caixinha com tampões de ouvido amarelos. Isso é para quê? Roland lança um olhar cansado para o novo colega e suspira. Jurek Walter vai conversar com você. Com muita calma, talvez de maneira perfeitamente sensata. Responde com a voz grave. Vai convencê-lo a fazer coisas das quais você vai se arrepender. As palavras dele vão se repetir sem parar na sua cabeça e, hoje à noite, quando estiver indo para casa, você vai entrar com o carro na contramão e bater num caminhão, ou parar numa loja de ferramenta, se comprar um machado antes de buscar as crianças na pré-escola. É para eu ficar assustado agora. Ender sorri e coloca um par de tampões de ouvido no bolso. Não, mas espero que tome cuidado, Roland diz. Enders não se considera um homem de sorte, mas, quando viu o anúncio no jornal médico para um trabalho de longo prazo em tempo integral no Hospital Lovenstronska, teve um bom pressentimento. Fica a apenas 20 minutos de carro de casa e poderia levar a uma vaga permanente. Desde que terminara o trabalho como residente no Hospital Skaraborg e num centro de saúde em Udinge, teve de passar por trabalhos temporários na clínica regional do Hospital St. Siegfrieds. As longas jornadas a vágio e os horários irregulares se provaram difíceis de administrar com o trabalho de Petra no departamento de parques e o autismo de Agnes. Apenas 2 semanas antes, Enders e Petra estavam sentados à mesa da cozinha, tentando descobrir o que iriam fazer da vida. Não podemos continuar desse jeito, Enders disse. Mas que alternativa nós temos? Ela sussurrou. Não sei, Enders respondeu, secando as lágrimas do rosto dela. A monitora de Agnes na pré-escola tinha dito que ela teve um dia difícil. Ela se recusou a soltar o copo de leite e as outras crianças riram. Ela não conseguiu aceitar que o intervalo havia acabado, porque Enders não tinha ido buscá-la como de costume. Ele tinha voltado direto de Vágio, mas só chegou à pré-escola às 6 da tarde. Agnes ainda estava sentada no refeitório com as mãos em volta do copo quando ele a encontrou. Ao voltarem para casa, Agnes ficou parada no quarto, encarando a parede ao lado da casa de bonecas, batendo palmas de seu jeito introvertido. Eles não sabem o que ela enxerga ali, mas ela diz que as arinhas cinzentas ficam aparecendo, e ela tem de contá-las fazer com que parem. Ela faz isso quando está particularmente ansiosa. Às vezes 10 minutos bastam, mas, naquela noite, ficou ali por mais de 4 horas até conseguirem levá-la para a cama. Capítulo 2. A última porta de segurança se fecha e eles seguem pelo corredor para as celas de isolamento. A luz fluorescente no teto se reflete no piso de linóleo. O papel de parede texturizado tem um suco causado pela barra do carrinho de comida. Roland passa o cartão e deixa Enders ir na frente em direção à pesada porta de metal. Do outro lado do vidro reforçado, Enders vê um homem magro numa cadeira de plástico. Ele está usando calça e camisa jeans. Está barbeado e os olhos parecem extraordinariamente calmos. As muitas rugas que cobrem seu rosto pálido parecem o barro achado no leito de um rio seco. Jurek Walter foi considerado culpado por apenas 2 homicídios, uma tentativa de homicídio, mas há evidências contundentes que o ligam a outros 19 casos de assassinato. 13 anos antes, fora flagrado na floresta de Liujan, no Djurgården, em Estocolmo, forçando uma mulher de 50 anos a voltar para um caixão embaixo da terra. Ela tinha sido mantida no caixão por quase 2 anos, mas ainda estava viva. A mulher sofreu lesões terríveis, estava desnutrida, os músculos tinham definhado, exibia ferimentos de pressão e queimaduras de frio, e tinha sofrido danos cerebrais graves. Se a polícia não tivesse seguido e prendido Jurek Walter ao lado do caixão, talvez ele nunca tivesse sido detido. Roland tira 3 frasquinhos de vidro contendo um pó amarelo, coloca um pouco de solução salina em cada um, o chacoalha com cuidado, depois puxa o conteúdo com uma seringa. Ele coloca os tampões de ouvido e abre a pequena abertura na porta. Há um estrépito de metal e um cheiro forte de concreto e pó os alcança. Com a voz impassível, Roland diz a Jurek que está na hora de sua injeção. O homem ergue a cabeça e se levanta calmamente da cadeira, se vira para a portinhola e desabotoa a camisa enquanto se aproxima. Pare e tire a camisa, Roland diz. Jurek anda devagar para frente e Roland fecha rapidamente a portinhola. Jurek para, termina de desabotoar a camisa e a deixa cair no chão. Seu corpo parece com o de alguém que já esteve em forma, mas agora seus músculos estão frouxos e a pele, enrugada e flácida. Roland abre a portinhola novamente. Jurek se aproxima e estende o braço musculoso. Enders limpa o braço com álcool. Roland enfia a seringa no músculo macio e injeta o líquido rápido demais. A mão de Jurek se contrai de surpresa, mas ele não puxa o braço antes de receber permissão. Roland fecha a portinhola às pressas, retira os tampões de ouvido, abre um sorriso nervoso e espia o lado de dentro. Jurek cambaleia na direção da cama, onde para e se senta. De repente, ele se vira para olhar para a porta e Roland derruba a seringa.
Ele tenta pegá-la, mas ela rola pelo chão. Ender dá um passo à frente e pega a seringa. E, quando dois levantam e se viram para a cela, veem que o lado de dentro do vidro reforçado está embaçado. Jurek Walter bafejou no vidro e escreveu Joona com o dedo. O que está escrito? Ender pergunta com a voz fraca. Ele escreveu Joona. Que diabos isso significa? Quando a condensação passa, veem que Jurek Walter está sentado como se não tivesse saído do lugar. Ele olha para o braço em que recebeu a injeção, massageia o músculo, depois olha para os dois pelo vidro. Não diz mais nada. Ender pergunta. Não. Eles ouvem um rugido bestial do outro lado da porta pesada. Jurek escorregou da cama e está de joelhos, berrando. Os tendões de seu pescoço estão rígidos, as veias inchadas. Quanto você deu a ele? Ender pergunta. Os olhos de Jurek se reviram e ficam brancos. Ele estende a mão para se equilibrar e estica uma perna, mas tomba para trás. Bate com a cabeça no criado mudo. Então grita, e seu corpo estremece com espasmos. Meu Deus, Ender sussurra. Jurek escorrega no chão. Suas pernas se debatem incontrolavelmente. Ele morde a língua e o sangue esguicha pelo peito. Fica caído de costas, arfando. O que fazemos se ele morrer? Cremamos. Roland responde. Jurek está se contorcendo de novo, o corpo todo tremendo e as mãos se debatendo em todas as direções até de repente pararem. Roland olha o relógio. O suor escorre por seu rosto. Jurek Walter geme, vira de lado e tenta se levantar, mas não consegue. Você vai poder entrar em alguns minutos, Roland diz. Vou mesmo entrar lá? Logo ele vai estar completamente inofensivo. Jurek está engatinhando, a baba ensanguentada escorrendo da boca. Ele oscila e desacelera até finalmente cair no chão e ficar imóvel. Capítulo 3. Ender olha pela janela grossa de vidro reforçado na porta. Jurek Walter está deitado no chão sem se mexer há 10 minutos. Seu corpo fica mole quando as câimbras cessam. Roland pega uma chave e a coloca na fechadura, depois para e espia pela janela antes de destrancar a porta. Divirta-se, ele diz. O que faço se ele acordar? Ender pergunta. Ele não vai acordar. Roland abre a porta e Ender entra. A porta se fecha e a fechadura chacoalha. A cela fede a suor e alguma outra coisa. Um cheiro forte de vinagre. Jurek Walter está deitado completamente imóvel, respirando devagar. Ender mantém distância, mesmo sabendo que ele está inconsciente. A acústica ali é estranha, claustrofóbica, como se os sons acompanhassem os movimentos rápido demais. Seu jaleco farfalha suavemente a cada passo. Jurek está respirando mais rápido. A torneira está pingando. Ender chega à cama, depois se vira para Jurek e se ajoelha. Vislumbra Roland observando com ansiedade através do vidro reforçado enquanto se abaixa e tenta olhar sob a cama fixada. Nada no chão. Ele se aproxima, olhando atentamente para Jurek antes de se deitar. Não pode mais vigiar Jurek. Precisa dar as costas para ele e procurar a faca. Não há muita luz sob a cama. Bolas de poeira cobrem a parede. Ele não consegue deixar de imaginar que Jurek Walter abriu os olhos. Vê algo escondido entre as ripas de madeira e o colchão. É difícil saber o que é. Ender estica a mão, mas não consegue alcançar. Precisa se arrastar de costas embaixo da cama. O espaço é tão estreito que ele não pode virar a cabeça. Entra mais. Sente a massa rígida do estrado da cama contra sua caixa torácica a cada respiração. Vai tateando com os dedos. Precisa chegar um pouco mais perto. Seu joelho bate em uma das ripas de madeira. Ele sopra uma bola de poeira do rosto e continua. De repente, escuta um baque surdo atrás dele na cela. Não consegue se virar para olhar. Fica apenas ali parado, ouvindo. Sua respiração está tão ofegante que tem dificuldade para discernir qualquer outro som. Com cuidado, ele estende a mão e toca o objeto com a ponta dos dedos, espremendo-se um pouco mais para arrancá-lo. Jurek produziu uma faca curta com a lâmina muito afiada a partir de um pedaço do rodapé de aço. Rápido, Roland grita pela portinhola. Ender tenta sair, rastejando com força, e arranha a bochecha. De repente não consegue se mexer. Está preso. Seu jaleco ficou agarrado. Ele não consegue se desvencilhar. Ele pensa ouvir os movimentos de Jurek. Talvez não seja nada. Ender puxa com toda a força. As costuras se estiram, mas não se rasgam. Ele percebe que vai ter de rastejar de volta para baixo da cama para soltar o jaleco. O que você está fazendo? Roland grita, irritado. A portinhola faz o ruído quando é novamente fechada. Ender vê que um bolso do jaleco ficou preso a um suporte solto. Ele o desprende rapidamente, segura a respiração e se arrasta para sair. É tomado por uma sensação crescente de pânico. Arranha a barriga e o joelho, mas se segura na beira da cama com uma das mãos e consegue se impulsionar para fora. Ofegante, ele se vira e se levanta cambaleante com a faca na mão. Jurek está deitado de lado, dormindo no chão com o olho semiaberto, mas sem enxergar. Ender corre até a porta. Encontra o olhar ansioso do chefe através do vidro reforçado e tenta sorrir, mas o estresse corta sua voz. Abre a porta. Em vez disso, Roland Brolin abre a portinhola. Primeiro me passa a faca. Ender olha para ele sem entender e passa a faca. Você encontrou alguma outra coisa também? Roland Brolin diz. Não. Ender responde, olhando de relance para Jurek. Uma carta.
Não tinha mais nada. Jurek começa a se contorcer no chão, arfando um pouco. Olha nos bolsos dele. O médico-chefe diz. Por quê? Porque isso é uma revista. Ender se vira e, com cautela, vai até Jurek Walter. Seus olhos estão completamente fechados de novo, mas gotas de suor começam a surgir em seu rosto enrugado. Relutante, Ender se agacha e começa a palpar dentro dos bolsos. A camisa jeans está puxada sobre os ombros de Jurek, e ele solta um grunhido baixo. Há um pente de plástico no bolso de trás da calça. Tremendo, Ender apalpa o resto dos bolsos. O suor pinga da ponta do seu nariz. Ele precisa piscar com força. Uma das mãos grandes de Jurek se abre e se fecha várias vezes. Não há mais nada nos bolsos dele. Ender escuta um alarme distante e se vira na direção da porta reforçada. É impossível ver se Roland está do outro lado da porta. O reflexo da lâmpada de teto brilha como um sol cinza no vidro. Ele precisa sair agora. Demorou tempo demais. Ender se levanta e corre até a porta. Roland não está lá. Jurek Walter está respirando rápido, como uma criança tendo um pesadelo. Ender bate na porta. Suas mãos golpeiam o metal grosso quase sem emitir som. Ele bate de novo. Não há som. Nada acontece. Ele bate no vidro com a aliança de casamento, então vê uma sombra crescer do outro lado da parede. Ender sente um calafrio subir pelas costas, se descer pelos braços. Com o coração acelerado e a adrenalina aumentando, ele se vira. Encontra Jurek Walter se sentando devagar. Seu rosto está relaxado e seus olhos claros olham fixamente para a frente. A boca ainda está sangrando e seus lábios estão estranhamente vermelhos. Capítulo 4. Jurek Walter está sentado no chão e pisca algumas vezes para Ender antes de começar a se levantar. É mentira, Jurek diz, com sangue pingando do queixo. Dizem que sou um monstro, mas sou apenas um ser humano. Ele não tem energia para ficar em pé e tomba para trás, arfando no chão. Um ser humano, ele repete. Põe a mão trêmula dentro da camisa, tira um papel dobrado e o joga para Ender. A carta que ele estava pedindo, ele diz. Faz 7 anos que peço para ver um advogado. Não que eu tenha alguma esperança de sair daqui. Eu sou quem sou, mas ainda sou um ser humano. Ender se agacha e alcança o papel sem tirar os olhos de Jurek. O homem caído tenta se levantar de novo, apoiando-se nas mãos. Embora oscile um pouco, consegue colocar um pé no chão. Ender pega o papel e finalmente ouve um ruído quando uma chave é inserida na fechadura da porta. Ele se vira e encara o vidro reforçado, sentindo as pernas tremerem. Vocês não deveriam ter me dado uma overdose, Jurek murmura. Abre, Ender pensa. Ele ouve a respiração às suas costas. A porta se abre e Ender cambaleia para fora da cela, direto para a parede de concreto do corredor. Ele ouve um baque pesado quando a porta se fecha, depois um estalo conforme a poderosa fechadura responde ao giro da chave. O alarme soou, e a porta da cela travou automaticamente, então tive de ir desligá-lo. Roland se explica. Isso é loucura. Você encontrou mais alguma coisa? Roland pergunta. Só a faca, Ender responde. Então ele não te deu nada? Não. Seria melhor se você entregasse para mim. Capítulo 5. Endersholm passa o resto do dia se familiarizando com as novas rotinas, as rondas dos médicos na ala 30, os planos de tratamento individual e os exames de alta. Mas sua mente continua voltando à carta em seu bolso e ao que Jurek falou. Às 5h10, Ender sai da ala de psicologia criminal e vai para o ar livre. Além do terreno iluminado do hospital, a escuridão de inverno já se instalou. Ender mantém as mãos nos bolsos do casaco e se apressa pela calçada na direção do grande estacionamento na frente da entrada principal do hospital. Estava cheio de carros quando ele chegou, agora está quase vazio. Ele estreita os olhos e percebe que tem alguém atrás de seu carro. Oi? Ender chama, apertando o passo. O homem se vira e passa a mão na boca. Roland Brolin. Ender desacelera quando se aproxima e tira a chave do bolso. Roland estende a mão esquerda, a palma para cima. Me dá a carta, ele diz. Você não sabe onde está se metendo. Que carta? A carta que Jurek te deu, ele responde. Um bilhete, uma folha de jornal, um pedaço de cartolina. Encontrei a faca que era para estar lá. Essa era a isca, Roland diz. Ou você acha que ele suportaria toda aquela dor a troco de nada? Ender olha para o chefe enquanto seca o suor do lábio superior com a mão. O que fazemos se um paciente quer ver um advogado? Ele pergunta. Nada, Roland sussurra. Ele nunca pediu isso a você. Não sei. Não teria como ouvir. Sempre uso os tampões de ouvido. Roland sorri. Mas não entendo por quê. Você precisa deste emprego. Roland interrompe. Suas notas eram baixas. Você está endividado. Não tem experiência nem referências. Já acabou? É melhor me dar a carta. Roland retruca, cerrando o maxilar. Não estou com carta nenhuma. Roland o encara por um instante. Se encontrar alguma carta, ele diz, você vai me entregá-la sem ler. Entendi, Ender diz, destrancando a porta do carro. Ender tem a impressão de que o chefe parece um pouco mais relaxado quando ele entra no carro, fecha a porta e liga o motor.
Quando Roland bate na janela, Anders o ignora, engata a marcha e sai dirigindo. No retrovisor, Roland continua parado observando o carro. Capítulo 6. Ao chegar em casa, ele fecha a porta rapidamente, depois a tranca e passa a corrente. Consegue ouvir a voz reconfortante de Petra vindo do quarto de Agnes. Anders sorri. Ela já está lendo A Ilha do Corvo, de Astrid Lindgren, para a filha. Normalmente leva muito mais tempo para que os rituais da hora de dormir cheguem ao momento da historinha. Hoje deve ter sido outro dia bom. Com o novo trabalho de Anders, Petra pôde reduzir as horas de trabalho e passar mais tempo com Agnes. Há uma mancha úmida no tapete do corredor em volta das botas de inverno enlameadas de Agnes. Sua touca de lã está no chão em frente à cômoda. Anders entra e coloca a garrafa de champanhe que comprou no caminho sobre a mesa da cozinha. Depois para e olha para o jardim. Está pensando na carta de Jurek Walter e não sabe mais o que fazer. Os galhos do grande arbusto de lilase arranham a janela. Ele olha para o vidro escuro e vê a própria cozinha refletida. Enquanto escuta os galhos rangerem, pensa que deveria buscar a tesoura de jardinagem no depósito. Só um minuto, ouve Petra dizer: "Vou ler até o final antes." Anders entra no quarto de Agnes. A luz de princesa no teto está acesa. Petra tira os olhos do livro e se volta para ele. Ela está com o cabelo castanho claro amarrado num rabo de cavalo e usa os brincos de coração de sempre. Agnes está sentada em seu colo repetindo que está errado e que elas têm de recomeçar a parte sobre o cachorro. Anders entra e se agacha na frente delas. "Oi, querida", ele diz. Agnes olha para ele de relance, depois vira o rosto. Ele acaricia a cabeça dela, ajeita um cacho atrás da sua orelha e se levanta. "Tem comida na geladeira, se quiser esquentar", Petra diz. "Só preciso reler este capítulo antes." "Deu tudo errado com o cachorro", Agnes repete, olhando fixamente o chão. Anders entra na cozinha, tira o prato de comida da geladeira e o põe no balcão ao lado do micro-ondas. Ele tira a carta do bolso de trás da calça e pensa em como Jurek ficou repetindo que era um ser humano. Em sua minúscula letra cursiva, Jurek Walter tinha escrito algumas frases botadas no papel fino. No canto superior direito, a carta estava destinada a um escritório jurídico em Tensta. Jurek pede ajuda para entender porque tinha sido sentenciado a uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Gostaria de saber se pode ter seu veredito reconsiderado. Anders não consegue entender porque se sente subitamente incomodado, mas há algo estranho no tom da carta e na escolha precisa de palavras, combinadas com os erros de ortografia quase disléxicos. As palavras de Jurek ecoam em sua cabeça enquanto entra no escritório e pega um envelope. Ele copia o endereço da carta, a coloca no envelope e cola um selo. Ele sai de casa e segue na escuridão fria, atravessando o gramado, na direção da caixa de correio perto da rotatória. Depois de deixar a carta na caixa, para e observa os carros passarem na rua Sanda antes de voltar para casa. O vento está fazendo a grama congelada em volta da casa ondular como água. Um coelho passa saltitando pelo lado da casa, na direção do quintal dos fundos. Ele abre o portão e ergue os olhos para a janela da cozinha. Toda a estrutura parece uma casa de bonecas. Está tudo aceso e visível. Ele pode ver diretamente dentro do corredor, até o quadro azul que sempre esteve pendurado ali. A porta de seu quarto está aberta. O aspirador de pó está no meio do piso. O fio ainda plugado na tomada da parede. De repente, Anders vê um movimento. Leva um susto. Tem alguém no quarto, ao lado da cama deles. Anders está prestes a entrar correndo quando percebe que, na verdade, a pessoa está no jardim atrás da casa. É visível apenas através das janelas do quarto. Anders corre pela trilha pavimentada, passa pelo relógio de sol e dá a volta. O homem deve tê-lo ouvido se aproximar, porque já está fugindo. Anders consegue ouvi-lo atravessando a cerca viva de lilazes. Ele o persegue, puxando os galhos, tentando avistá-lo, mas está escuro demais. Capítulo 7. Michael se levanta no escuro quando o homem de areia sopra seu pó terrível no quarto. Ele aprendeu que não adianta nada prender a respiração. Quando o homem de areia quer que as crianças durmam, elas dormem. Ele sabe muito bem que logo vai sentir os olhos pesados, tão pesados que não vai conseguir mantê-los abertos. Sabe que vai ter de se deitar no colchão e se tornar um com a escuridão. Sua mãe costumava falar sobre a filha do homem de areia, a menina mecânica, Olímpia. Ela entra no quarto das crianças quando elas estão dormindo e puxa as cobertas sobre seus ombros para que não congelem. Michael se apoia na parede, sente as rachaduras no concreto. A areia fina flutua como névoa. É difícil respirar. Ele tosse e lambe os lábios. Estão secos e parecem dormentes. Suas pálpebras estão ficando pesadas. Agora toda a família está balançando na rede. A luz de verão brilha através das folhas da pérgola de lilazes. Os parafusos enferrujados rangem. Michael está com um sorriso largo. Eles estão balançando alto, e sua mãe está tentando desacelerar, mas o pai continua empurrando. Eles trombam na mesa à frente, e os copos de suco de morango estremecem. A rede balança para trás, e o pai ri e ergue as mãos como se estivesse numa montanha russa. Michael balança a cabeça e abre os olhos na escuridão, cambaleia de lado e apoia a mão na parede fria.
Ele acabou de se virar para o colchão, achando que deveria se deitar antes que desmaiasse, quando seus joelhos cedem de repente. Ele cai com força em cima do braço, sentindo dor no punho e no ombro. Ele se vira de bruços com dificuldade e tenta rastejar, mas não tem energia. Fica ali arfando, a bochecha encostada no chão de concreto. Tenta dizer alguma coisa, mas já não tem voz. Enquanto mergulha no sono, escuta o homem de areia entrar no quarto, arrastando os pés poeirentos pelas paredes até o teto. Ele para e estende os braços para baixo, tentando pegar Micael com as pontas dos dedos de porcelana. Tudo fica escuro. Quando Micael acorda, sua boca está seca e a cabeça dói. Seus olhos estão grudados de sono. Ele está tão cansado que volta a fechar os olhos, mas uma parte de sua consciência registra que há algo diferente. A adrenalina o atinge como uma rajada de ar quente. Está bem desperto agora. Ele se senta no escuro e nota pela acústica que está num quarto diferente, maior. Não está mais na cápsula. Está completamente sozinho. Ele se arrasta com cuidado pelo chão e alcança uma parede. Sua mente está acelerada. Não consegue se lembrar quando foi a última vez em que pensou em fugir. Seu corpo ainda está pesado pelo sono demorado. Ele se levanta com as pernas bambas e segue a parede até o canto. Depois caminha ao longo da outra parede e sente uma placa de metal. Apalpa suas bordas e percebe que é uma porta. Depois passa as mãos pela superfície e encontra uma maçaneta. Suas mãos estão tremendo. Com cuidado, empurra a maçaneta para baixo e está tão preparado para encontrar resistência que quase cai para frente quando a porta se abre. Ele entra num cômodo iluminado e tem de fechar os olhos. Parece um sonho. Apenas me deixe sair, ele pensa. Sua cabeça está latejando. Ele estreita os olhos e vê que está num corredor, e avança com as pernas fracas. Seu coração está batendo tão rápido que mal consegue respirar. Está tentando ficar em silêncio, mas ainda choraminga de medo. O homem de areia vai voltar logo. Ele nunca esquece suas crianças. Micael não consegue abrir os olhos direito, mas segue na direção do brilho, difuso à sua frente. Talvez seja uma armadilha, ele pensa. Talvez esteja sendo atraído como um inseto em direção a uma luz forte. Mas continua andando com a mão na parede para se apoiar. Ele colide com alguns rolos de isolamento, cambaleia para o lado e bate com o ombro na outra parede, mas consegue manter o equilíbrio. Ele paretosse o mais baixo que consegue. A luz à sua frente está vindo de uma janelinha de vidro numa porta. Ele cambaleia para frente e gira a maçaneta, mas a porta está trancada. Não. Ele puxa a maçaneta, empurra a porta, tenta outra vez. Sente que está entrando em desespero. De repente, escuta passos baixos logo atrás, mas não tem coragem de se virar. Capítulo 8. Heydar Frost vira a taça de vinho, a coloca na mesa de jantar e fecha os olhos. Um dos convidados está batendo palmas. Verônica está em pé em seu vestido azul, virada para o canto com as mãos sobre os olhos, e começa a contar. Os convidados saem correndo em direções diferentes, e o som de passos e risos se espalham pelos muitos cômodos da mansão. A regra é que eles têm de ficar no andar térreo, mas Heydar se levanta devagar, vai até a porta oculta e entra no corredor de serviço. Sem fazer barulho, sobe a escada estreita dos fundos, abre passagem secreta na parede e entra na área particular da casa. Ele sabe que é perigoso ficar sozinho, mas atravessa os quartos mesmo assim. Toda vez, fecha as portas atrás de si, até chegar à galeria nos fundos. Ao longo de uma parede estão caixas com as roupas e os brinquedos das crianças. Uma caixa está aberta, revelando uma arma espacial verde clara. Ele escuta Verônica gritar, abafada pelo piso e pelas paredes. Sem. Estou indo, prontos ou não. Pelas janelas, ele admira os campos e estábulos. Ao longe, pode ver a avenida ladeada por bétulas que liga sua propriedade, a mansão Haxta, à estrada. Heydar arrasta uma cadeira e pendura nela o paletó. Percebe que está bêbado quando se agacha para pegar uma corda que trouxe de um antigo balanço de pneu. O pó paira no ar. Ele se senta e ergue os olhos para a viga ao longo do teto. Dá para ouvir risos e gritos abafados da festa lá embaixo. E, por alguns momentos, Heydar fecha os olhos e pensa nas crianças, os rostos pequeninos, maravilhosos, seus ombros e braços finos. Consegue ouvir suas vozes agudas, seus passos rápidos correndo pelo piso sempre que presta atenção. A lembrança é como uma brisa de verão em sua alma. Mas, quando se vai, o deixa frio e desolado de novo. Feliz aniversário, Micael, ele pensa. Suas mãos estão tremendo tanto que ele não consegue amarrar um nó de forca. Ele se senta, tenta respirar com mais calma. Depois recomeça, bem quando ouve uma batida em uma das portas. Ele espera alguns segundos, solta a corda, se levanta da cadeira e pega o paletó. Heydar? A voz de uma mulher chama suavemente. É Verônica. Ela devia estar espiando enquanto contava e o viu desaparecer pelo corredor. Ela está abrindo as portas para os vários quartos e, conforme se aproxima, sua voz fica mais nítida. Heydar apaga as luzes e sai do quarto das crianças, abrindo a porta para o cômodo seguinte e parando ali. Verônica vem em sua direção com uma taça de champanhe na mão. Há um brilho caloroso em seus olhos escuros e embriagados. Ela é alta e magra, e o cabelo preto tem um corte masculino que lhe cai bem. Verônica Klein é a agente literária de Heydar. Ele pode não ter escrito uma única palavra nos últimos 13 anos, mas os 3 livros que escreveu antes ainda geram uma renda considerável para os dois.
Agora eles conseguem ouvir a música da sala de jantar lá embaixo. Haydar para diante do sofá e passa a mão no cabelo grisalho. Você guardou um pouco de champanhe para mim, certo? Ele pergunta, sentando-se no sofá. Não, Verônica diz, passando a taça pela metade para ele. Seu marido me ligou. Haydar diz. Ele acha que está na hora de você ir para casa. Não quero. Quero me divorciar dele. Você não pode. Ele interrompe. Por que você fala essas coisas? Porque não quero que você pense que temos um futuro juntos. Ele responde. Eu não penso isso. Ele esvazia a taça, fecha os olhos e sente a vertigem da embriaguez. Você parecia triste e fiquei preocupada. Nunca me senti melhor. Há risos agora, e a música ficou tão alta que dá para senti-la vibrar através do piso. Seus convidados devem estar se perguntando onde você está. Então vamos lá botar para quebrar, ele diz com um sorriso exausto. Nos últimos 7 anos, Haydar se assegurou de ter pessoas ao seu redor quase 24 horas por dia. Ele tem um vasto círculo de conhecidos. Às vezes há grandes festas na casa, às vezes jantares mais íntimos. É especialmente difícil em alguns dias, como no aniversário das crianças. Ele sabe que, sem pessoas à sua volta, pode facilmente sucumbir ao sofrimento. Capítulo 9. Haydar e Verônica abrem as portas para a sala de jantar e são recebidos pela música. Há um grupo de pessoas dançando no escuro em volta da mesa. Algumas ainda estão comendo jantar servido na mesa, carne de cervo e legumes assados. O ator Willy Strander desabotoou a camisa. É impossível ouvir o que ele está dizendo enquanto atravessa a multidão, dançando em direção a Haydar e Verônica. Tira. Verônica grita. Willy ri. Tira a camisa e a joga para ela, dançando na sua frente com as mãos atrás do pescoço. A barriga protuberante de meia-idade balança no ritmo de seus movimentos rápidos. Haydar esvazia outra taça de vinho, depois vai dançando até Willy, balançando os quadris. A música entra numa fase mais calma e suave, e o antigo editor de Haydar, David Sylvan, pega seu braço e exclama algo, o rosto suado e contente. Quê? Não teve competição hoje. David repete. Tiro ao alvo? Haydar pergunta. Luta livre? Tiro ao alvo. Várias pessoas gritam. Peguei a pistola e algumas garrafas de champanhe. Haydar diz com um sorriso. A batida forte retorna, abafando todas as outras conversas. Haydar tira uma pintura a óleo da parede e a leva até a porta. É um retrato dele, pintado por Peter Dahl. Eu gosto desse quadro, Verônica diz, tentando impedi-lo. Haydar sacode o braço para se livrar da mão dela. Quase todos os hóspedes o seguem até o estacionamento gelado. A neve fresca caída sobre um trecho liso de terra. Ainda há flocos rodopiando sob o céu escuro. Haydar atravessa a neve e pendura o retrato numa macieira, os galhos cobertos de neve. Willy Strander o segue, carregando o sinalizador que achou numa caixa no vestíbulo. Ele arranca a capa de plástico e puxa a corda. Há um estalo, e o sinalizador começa a queimar, emitindo uma luz intensa. Rindo, ele vai cambaleando e coloca o sinalizador na neve embaixo da árvore. A luz branca faz o tronco e os galhos desfolhados brilharem. Agora todos podem ver o quadro de Haydar segurando uma caneta prateada na mão. Berzelius, um tradutor, trouxe 3 garrafas de champanhe, e David Sylvan ergue o velho col de Haydar com um sorriso irônico. Não tem graça, Verônica diz, séria. David para o lado de Haydar, o colt na mão. Ele coloca 6 balas na câmara e gira o cilindro. Willy Strander ainda está sem camisa, mas está tão bêbado que não sente frio. Se você vencer, pode escolher um cavalo dos estábulos. Haydar murmura, pegando o revólver de David. Toma cuidado, por favor, Verônica diz. Haydar dá um passo para o lado, ergue o braço e atira, mas não acerta nada, o disparo ecoando entre as casas. Alguns convidados aplaudem delicadamente, como se ele estivesse jogando golfe. Minha vez, David diz com uma gargalhada. Verônica está parada na neve, tremendo. Seus pés ardem de frio dentro das sandálias finas. Eu gosto daquele retrato, ela repete. Eu também, Haydar diz, disparando outro tiro. A bala acerta o canto superior da tela. Há uma nuvem de poeira quando a moldura dourada se desloca e pende torta. David pega o revólver da mão dele com um riso baixo, tropeça e cai, disparando um tiro para o céu, depois outro enquanto tenta se levantar. Alguns convidados batem palmas, outros riem e erguem as taças num brinde. Haydar pega o revólver de volta e espana a neve. Agora tudo depende do último tiro, ele diz. Verônica vai até ele e o beija na boca. Como você está? Ótimo, ele responde. Verônica o fita e tira o cabelo dele da testa. As pessoas do degrau de pedra subiam e riem. Encontrei um alvo melhor, grita uma ruiva cujo nome ele não se lembra. Ela está arrastando um boneco enorme do Homem-Aranha pela neve. De repente, sua mão escapa do boneco e ela cai de joelhos, depois volta a se levantar. Seu vestido de estampa de leopardo está todo molhado. Vi isso ontem. Estava embaixo de uma lona suja na garagem. Ela exclama, alegre. Berzelius corre para ajudá-la a puxar. O boneco é de plástico sólido e foi pintado para parecer o Homem-Aranha. É da altura de Berzelius. Muito bem, Marie. David grita. Atire no Homem-Aranha. Grita uma das mulheres atrás deles. Haydar ergue os olhos, vê o boneco e deixa a arma cair na neve.
Preciso dormir, diz abruptamente. Ele empurra a taça de champanhe que Vila está estendendo para ele e volta para casa com as pernas tropegas. Capítulo 10. Verônica acompanha Marie enquanto ela vasculha a casa em busca de Haydar. Elas atravessam os cômodos e corredores. O paletó dele está caído na escada para o segundo andar e elas sobem. Está escuro, mas elas conseguem ver a luz do fogo bruxuleante ao longe. Num cômodo grande, encontram Haydar sentado no sofá em frente à lareira. Suas abotoaduras caíram e suas mangas estão pendendo sobre as mãos. Na estante baixa ao lado dele há 4 garrafas de Chantil Cheval Blanc. Só queria pedir desculpas, Marie diz, encostada à porta. Ah, não se preocupe, Haydar murmura, ainda encarando o fogo. Foi idiotice levar o boneco sem perguntar primeiro. Marie continua. Por mim, pode botar fogo em toda aquela velharia, ele responde. Verônica vai até ele, se ajoelha e ergue os olhos para seu rosto com um sorriso. Já lhe apresentaram a Marie? Ela pergunta. Ela é amiga do David. Acho. Haydar ergue a taça para a ruiva, depois dá um longo gole. Verônica pega a taça dele, experimenta o vinho e se senta na outra ponta do sofá. Verônica tira os sapatos, se recosta e apoia os pés no colo dele. Suavemente, ele acaricia sua panturrilha, o hematoma feito pelo estribo novo na sela de couro, depois a parte interna da coxa em direção à virilha. Ela deixa acontecer, sem se importar com o fato de que Marie ainda está na sala. As chamas estão queimando com força na enorme lareira. O calor é intenso, e o rosto dela está tão quente que parece queimar. Marie se aproxima com cautela. Haydar olha para ela. Seu cabelo ruivo começou a ondular no calor da sala. Seu vestido de estampa de leopardo está amassado e manchado. Uma admiradora, Verônica diz, afastando a taça de Haydar quando ele tenta pegá-la. Adoro seus livros, Marie diz. Que livros? Ele pergunta bruscamente. Ele se levanta, busca outra taça no aparador e serve um pouco de vinho. Marie entende errado o gesto e estende a mão para pegá-la. Imagino que você consiga ir ao banheiro sozinha, Haydar diz, tomando o vinho. Não precisa. Se quer vinho, pega a porra do vinho. Ele interrompe. Marie fica vermelha e respira fundo. Com a mão trêmula, pega a garrafa e se serve de uma taça. Haydar suspira fundo, pede desculpas e diz, em um tom de voz mais gentil, acho que essa é uma das melhores safras. Levando a garrafa, ele volta para seu lugar. Sorrindo, observa Marie se sentar entre ele e Verônica no sofá, girar o vinho na taça e experimentá-lo. Haydar voltar a encher a taça de Marie, a encara sério e a beija nos lábios. O que você está fazendo? Ela pergunta. Haydar beija Marie novamente com delicadeza. Ela afasta a cabeça, mas não consegue evitar um sorriso. Ela toma um pouco de vinho, depois se aproxima e o beija. Ele acaricia a nuca dela, embaixo do cabelo, e passa a mão sobre seu ombro direito. Consegue sentir como a alça estreita do vestido afundou em sua pele. Ela coloca a taça de lado, o beija outra vez e pensa que deve ter perdido a cabeça enquanto deixa acariciar um de seus seios. A garganta de Haydar dói quando ele segura o impulso de cair no choro. Ele afaga a coxa dela por baixo do vestido, sentindo o adesivo de nicotina, e move a mão até seu traseiro. Marie bate na mão dele quando tenta baixar sua calcinha, depois levanta e limpa a boca. Talvez seja melhor descer e voltar para a festa, diz ela, tentando parecer neutra. Sim, ele responde. Verônica está imóvel no sofá e não responde ao seu olhar questionador. Vocês vêm? Haydar faz que não com a cabeça. Certo, Marie sussurra e vai até a porta. Seu vestido cintila enquanto ela sai do quarto. Haydar fica olhando através da porta aberta. A escuridão parece um veludo imundo. Verônica se levanta, pega a taça da mesa e bebe. Está com manchas de suor embaixo dos braços. Você é um canalha, ela diz. Se é algum consolo, eu também me odeio. Ele concorda baixinho. Então pega a mão dela e a leva ao rosto, olhando em seus olhos tristes enquanto a segura ali. Capítulo 11. O fogo se apagou e a sala está gelada quando Haydar acorda no sofá. Seus olhos estão coçando e o fazem lembrar da história de sua esposa sobre o homem de areia. O homem que joga areia nos olhos das crianças para que elas peguem no sono e durmam a noite toda. Merda, Haydar murmura e se senta. Ele está pelado e derramou vinho no estofado de couro. Ao longe, escuta o barulho de um avião. A luz da manhã bate sobre as janelas empoeiradas. Haydar se levanta e vê Verônica encolhida no chão na frente da lareira. Está enrolada numa toalha de mesa. A festa lá embaixo continua rolando, ainda que mais comedida. Haydar pega a garrafa de vinho pela metade e sai da sala. Sente uma dor de cabeça latejante quando começa a subir a escada de carvalho, rangente até o quarto. Para no patamar, suspira e desce de novo. Com cuidado, pega Verônica e a deita no sofá, cobrindo-a. Depois tira a taça dela do chão e a põe sobre a mesa. Haydar Frost tem 62 anos e é autor de 3 best-sellers internacionais, a aclamada série Santuário. 13 anos antes, Haydar Frost ficou sozinho. O que aconteceu com ele foi o que nunca deveria acontecer a ninguém. Seu filho e sua filha desapareceram sem deixar vestígio, numa noite depois de saírem às escondidas para encontrar um amigo.
As bicicletas de Michael e Felícia foram encontradas numa trilha perto de Badolmen. Exceto por um detetive com sotaque finlandês, todos achavam que as crianças tinham brincado muito perto da água e se afogado no fiord Erstaviken. A polícia parou com as buscas, ainda que nenhum corpo tenha sido encontrado. A mulher de Reidar, Roseona, não conseguiu lidar com a perda. Ela se mudou temporariamente para a casa da irmã, pediu divórcio e usou o dinheiro do acordo para se mudar para o exterior. Meses depois, foi encontrada na banheira de um hotel em Paris. Havia cometido suicídio. No chão estava um desenho que Felícia lhe dera no Dia das Mães. As crianças foram declaradas mortas, seus nomes gravados numa lápide que Reidar raramente visita. No dia em que os filhos foram declarados mortos, ele convidou os amigos para uma festa e seguiu assim desde então. Reidar Frost está convencido de que vai beber até morrer, mas, ao mesmo tempo, sabe que provavelmente se mataria se fosse deixado sozinho. Capítulo 12. Um trem passa com estrondo pela paisagem noturna de inverno. A locomotiva puxa quase 300 metros de vagões. O maquinista está na cabine com as mãos nos controles. O barulho do motor e dos trilhos é rítmico e monótono. A neve flutua pelo túnel de luz formado pelos dois faróis. O resto é escuridão. Quando o trem emerge da curva larga em torno de Vasta, o maquinista aumenta a velocidade. Ele acha a neve tão pesada que pensa em parar em Augsberg, se não antes, para verificar a distância de frenagem. Ao longe na névoa, dois servos saltam para fora dos trilhos e atravessam os campos brancos. Eles se movem pela neve com uma facilidade mágica e desaparecem noite adentro. O maquinista freia suavemente quando o trem sobe pela ponte elevada. Parece estar voando. A neve gira rodopia diante dos faróis. O trem já está no meio da ponte, bem acima do gelo do Ausfahrden, quando ele vê uma sombra trêmula através da névoa. Tem alguém nos trilhos. O maquinista aperta a buzina e observa o vulto dar um passo longo para a direita, para o outro trilho. O trem está se aproximando muito rápido. Por meio segundo, o homem é iluminado pelos faróis. Ele pisca. Um jovem com o rosto pálido. As roupas estão esvoaçantes em seu corpo magro e ele some. O maquinista não percebe que acionou os freios e que o trem está desacelerando. Há um som trovejante e o guincho agudo de metal, e ele não sabe se atropelou o rapaz. Está tremendo e consegue sentir a adrenalina atravessar seu corpo quando liga para o número de emergência. Sou um maquinista. Acabei de passar por alguém na ponte Gelsta. Ele estava no meio dos trilhos, mas acho que não o atropelei. Alguém se feriu? A telefonista pergunta. Acho que não o atropelei. Só ouvi por alguns segundos. Onde exatamente você ouviu? No meio da ponte Gelsta. Nos trilhos? Só tem trilhos aqui em cima. É uma maldita ponte ferroviária. Ele estava parado ou andando em uma direção em particular. Não sei. Meu colega está alertando a polícia e uma ambulância em Sodertalje. Vamos interromper toda a circulação ferroviária sobre a ponte. Capítulo 13. A sala de controle de emergência imediatamente manda viaturas da polícia para as duas extremidades da extensa ponte. 9 minutos depois, a primeira viatura sai da rodovia de Nyköping com as luzes piscando e sobe pela estrada de cascalho estreita ao longo dos trilhos ferroviários. A estrada é uma subida íngreme e coberta de neve. Flocos soltos rodopiam sobre o para-brisa. Os policiais deixam o carro à beira da ponte e seguem andando pelos trilhos com as lanternas acesas. Não é fácil. Os carros passam na rodovia lá embaixo. As 4 vias ferroviárias se reduzem a 2 e se estendem sobre os complexos industriais de Bokuden e a enseada congelada. O primeiro policial para e aponta. Alguém claramente havia andado ao longo do trilho da direita à frente deles. Os feixes trêmulos das lanternas iluminam pegadas e rastros de sangue. Eles apontam as lanternas à distância, mas até onde podem ver não há ninguém sobre a ponte. As luzes no porto lá embaixo fazem a neve entre os trilhos parecer fumaça. A segunda viatura chega ao outro lado da ribanceira íngreme, a mais de 1,5 km de distância. Os pneus rangem sobre o cascalho quando o policial, Jazim Mohamed, para ao longo da linha ferroviária. Seu parceiro, Fredrik Moskin, acabou de entrar em contato com os colegas na ponte pelo rádio. O vento faz tanto barulho no microfone que é difícil escutar, mas eles entendem que alguém havia andado pela ponte ferroviária muito recentemente. Os faróis iluminam uma encosta rochosa e íngreme. Fredrik finaliza a chamada e olha vagamente para a frente. O que está acontecendo? Jazim pergunta. Parece que estava vindo nesta direção. O que falaram sobre o sangue? Era muito? Não escutei. Vamos lá dar uma olhada, Jazim diz, abrindo a porta. As luzes azuis de emergência iluminam os galhos de pinheiro cobertos de neve. A ambulância está a caminho, Fredrik diz. Não há mancha sobre a neve, e Jazim se ajoelha. Ele tira a lanterna e a aponta para os trilhos. Fredrik está escorregando no leito da ferrovia, mas continua subindo. Que tipo de animal tem um cu a mais no meio das costas? Jazim pergunta. Não sei, Fredrik murmura. Um cavalo da polícia, Jazim diz. Waski? É o que minha sogra fala para as crianças. Jazim sorri e sobe na ponte. Não há pegadas na neve. Ou o homem ainda está na ponte ou pulou. Os cabos acima dele se bilam de maneira sinistra. As luzes da prisão Hall brilham através da névoa lá embaixo.
Frederick tenta entrar em contato com os colegas, mas o rádio só emite estalidos. Eles seguem adiante pela ponte. Frederick caminha atrás de Jazim com lanterna na mão. Jazim consegue ver a própria sombra se movendo pelo chão, balançando estranhamente de um lado para o outro. É curioso que não consigam ver os colegas do outro lado. Sobre a ponte exposta, o vento que vem do mar é cortante. A neve sopra em seus olhos. Suas bochechas ficam dormentes pelo frio. Jazim estreita os olhos para enxergar do outro lado da ponte. Ela desaparece na escuridão rodopiante. De repente, vê algo à margem da luz. Um boneco palito alto e sem cabeça. Jazim tropeça e estende a mão até o parapeito baixo. Vê a neve cair a 50 metros sobre o gelo. Sua lanterna bate em alguma coisa e se apaga. O coração está acelerado e ele olha para frente, mas já não consegue ver o vulto. Frederick chama Jazim. Ele se vira. O parceiro está apontando para ele, mas é impossível ouvir o que está dizendo. Frederick parece assustado e começa a se atrapalhar com o couro da pistola. Jazim entende que Frederick tentava alertá-lo, apontando para alguém atrás dele. Jazim gira o corpo e perde o ar. Alguém está rastejando pelo trilho em sua direção. Jazim dá um passo para trás e tenta sacar a pistola. A pessoa se levanta e balança. É um jovem. Está encarando os policiais com os olhos vazios. Seu rosto barbudo é magro, as maçãs do rosto protuberantes. Ele está cambaleando e parece ter dificuldade para respirar. Você está ferido? O jovem tenta falar, mas tosse e cai de joelhos outra vez. O que ele está dizendo? Frederick pergunta com a mão na arma. Você está ferido? Jazim volta a perguntar. Não sei, não consigo sentir nada. Venha comigo, por favor. Jazim o ajuda a se levantar e vê que sua mão direita está coberta de gelo vermelho. Não consigo. O homem de areia nos pegou. Não consigo acordar. Capítulo 14. As portas da entrada de emergência do Hospital Sodermal se fecham. Uma enfermeira de bochechas coradas ajuda os paramédicos a tirá-lo da maca e levá-lo para o pronto-socorro. Não conseguimos encontrar qualquer identificação. Nada. O paciente é entregue à enfermeira da triagem e levado a uma das salas de tratamento. Após verificar os sinais vitais, a enfermeira percebe que o paciente está em condições críticas. 4 minutos depois, Adra. Irma Govin entra no pronto-socorro e a enfermeira lhe passa um resumo rápido. Vias aéreas livres, nenhum traumatismo agudo, mas está com baixo oxigênio no sangue, febre, sinais de concussão e circulação fraca. A médica olha os gráficos e se aproxima do homem magro. Suas roupas foram rasgadas. Sua caixa torácica se ergue e afunda com a respiração rápida. Ainda nenhum nome? Não. Deem oxigênio para ele. O jovem fica deitado com as pálpebras cerradas, tremendo, enquanto a enfermeira coloca uma máscara de oxigênio nele. Ele parece estranhamente desnutrido, mas não há qualquer marca de agulha em seu corpo. Adra. Godwin nunca viu alguém tão pálido. A enfermeira verifica a temperatura outra vez. 40 graus. Febre alta. Adra. Godwin assinala o teste que quer fazer no paciente, depois volta a observá-lo. O peito chacoalha ao tossir e ele abre os olhos por um breve momento. Não quero, ele sussurra. Preciso ir para casa, preciso. Onde você vive? Consegue me dizer onde você mora? Moro? Ele pergunta e engole em seco. Ele está delirando. A enfermeira diz baixinho. Você está com dor? Sim. Ele responde com um sorriso confuso. Consegue me dizer? Não. Ela está gritando dentro de mim. Não aguento, não. Ele revira os olhos, tossindo e murmurando algo sobre dedos de porcelana. Depois fica engasgando para tentar respirar. Irma Govin decide dar ao paciente uma injeção de vitamina B, antipiréticos e um antibiótico intravenoso, benzopenicilina, até chegar o resultado do teste. Ao sair pela porta à sua frente, consegue ouvir a equipe de enfermagem falando ao telefone. Outra ambulância está a caminho, um caso de insuficiência renal. O pessoal de enfermagem está montando uma equipe de emergência e ligando para um cirurgião. Irma Govin para e volta à sala de tratamento do paciente não identificado. A enfermeira de bochechas coradas está ajudando a outra a limpar uma ferida aberta na coxa do homem. Parece que o rapaz foi espetado por um galho afiado enquanto corria. Ela para a soleira da porta. Acrescente uma macrolide aos antibióticos, diz, decidida. 1 grama de eritromicina, intravenoso. A enfermeira ergue os olhos. Você acha que ele está com a doença dos legionários? Ela pergunta, surpresa. Vamos ver o que o teste. Irma Godwin fica em silêncio quando o corpo do paciente começa a estremecer. Ela olha para o rosto pálido e o vê abrir os olhos devagar. Preciso voltar para casa, ele sussurra. Meu nome é Michael Kulefrost e preciso voltar para casa. Michael Kulefrost, Irma diz. Você está no Hospital Sodermal. E ela está gritando o tempo todo. Irma sai da sala de tratamento e quase corre até o consultório. Ela fecha a porta, põe os óculos, se senta diante do computador e faz login. Não consegue encontrá-lo na base de dados do Serviço de Saúde e tenta o registro da população nacional. Ela o encontra. Irma Godwin relê as informações sobre o paciente na sala de emergência. Michael Kulefrost está morto há 7 anos e foi enterrado no cemitério Malsta.
Capítulo 15. O detetive inspetor Joanna Lina está numa salinha onde as paredes e o chão são de concreto. Está de joelhos enquanto um homem de roupa camuflada aponta uma pistola para a cabeça de Joanna, uma Sig Sauer preta. A porta é protegida por outro homem, que mantém um fuzil de assalto belga apontado para ele o tempo todo. No chão perto da parede há uma garrafa de Coca-Cola. A luz vem de uma lâmpada no teto com um quebra-luz de alumínio amassado. Um celular vibra. Antes de atender, o homem com a pistola grita para Joanna baixar a cabeça. O outro homem coloca o dedo no gatilho do fuzil e se aproxima. O homem com a pistola fala ao telefone, depois escuta, sem tirar os olhos de Joanna. Pedrinhas são esmagadas por suas botas. Ele assente, diz alguma coisa, depois fica escutando de novo. Após um tempo, o homem com o fuzil de assalto suspira e se senta na cadeira ao lado da porta. Joanna continua ajoelhado, completamente imóvel. Está usando calças de corrida e uma camiseta branca empapada de suor. As mangas estão justas nos músculos de seus braços. Ele ergue ligeiramente a cabeça. Os olhos são cinzentos, como granito polido. O homem com a pistola fala agitado ao telefone. Depois desliga e parece pensar por alguns segundos antes de dar 4 passos rápidos para frente e encostar o cano da pistola na testa de Joanna. Estou prestes a vencer você, Joanna diz, sorridente. Que? Precisei esperar, ele explica, até ter a oportunidade de contato físico direto. Acabei de receber ordens para executar você. Sim, a situação é bem grave, considerando que tenho de tirar a pistola da minha cara. De preferência, usá-la contra você em 5 segundos. Como? O homem ao lado da porta pergunta. Para pegá-lo de surpresa, não posso reagir a nenhum dos movimentos. Joanna explica. É por isso que deixei vir até aqui, parar e respirar exatamente 2 vezes. Então, espero até que expire pela segunda vez antes de... Por quê? Pergunta o homem com a pistola. Ganho alguns centésimos de segundo, porque é praticamente impossível fazer qualquer coisa sem expirar antes. Mas por que a segunda respiração em particular? Por que é cedo para você estar esperando e bem no meio da contagem regressiva mais comum do mundo? 3, 2, 1. Entendi. O homem sorri, revelando um dente da frente marrom. A primeira coisa que vai se mover é minha mão esquerda. Joanna explica para a câmera de vigilância perto do teto. Ela vai se mover para cima em direção ao cano da pistola e para longe do meu rosto em um movimento fluido. Preciso pegar a pistola, girar para cima e me levantar, usando o corpo dele como escudo. Num único movimento. Minhas mãos precisam priorizar a arma, mas, ao mesmo tempo, tenho de ficar de olho no homem com o fuzil de assalto. Por quê? Assim que eu tiver controle da pistola, ele passa a ser a ameaça principal. Uso meu cotovelo para bater no queixo e no pescoço dele o máximo de vezes possível até tomar a pistola. Depois disparo 3 tiros. Giro e disparo mais 3. Os homens na sala começam de novo. A situação se repete. O homem com a pistola recebe as ordens pelo telefone. Hesita. Depois caminha até Joanna e encosta o cano em sua testa. O homem expira e está prestes a inspirar para dizer alguma coisa quando Joanna pega o cano da pistola com a mão esquerda. A cena toda chegou a ser impressionante de tão rápida e grandiosa, ainda que esperada. Joanna golpeia a arma, girando-a na direção do teto em um único movimento e se levantando. Ele dá 4 cotoveladas no pescoço do homem, pega a pistola e atira no tronco do outro. Os 3 tiros certeiros ecoam pelas paredes. O primeiro oponente ainda está cambaleando para trás quando Joanna gira e atira em seu peito. Ele cai contra a parede. Joanna vai até a porta, pega o fuzil de assalto e a munição extra e sai da sala. Capítulo 16. A porta bate na parede de concreto com força, abrindo-se novamente. Joanna entra trocando o pente de munição. As 8 pessoas na sala ao lado tiram os olhos da grande tela e olham para ele. 6 segundos e meio para o primeiro disparo. Uma delas informa. Devagar demais, Joanna comenta. Mas Marcos teria soltado a pistola antes se você tivesse batido o cotovelo nele de verdade, diz um homem alto com a cabeça raspada. Sim, você perdeu um tempo aí. Uma policial concorda. A cena já está se repetindo na tela. O ombro firme de Joanna, o movimento fluido para frente, seu olho se alinhando à mira quando o gatilho é puxado. Muito impressionante, o comandante do grupo diz, pousando as palmas das mãos na mesa. Para um policial, Joanna completa. Eles riem, se recostando, e o comandante enrubesce e coça a ponta do nariz. Joanna aceita um copo d'água. Joanna Lina está na fortaleza Karlsborg para instruir o grupo de operações especiais, sem combate corpo a corpo. Não porque seja um instrutor formado, mas porque tem mais experiência prática nas técnicas que eles precisam aprender do que qualquer outra pessoa na Suécia. Aos 18 anos, Joanna prestara serviço militar em Karlsborg como paraquedista e fora recrutado logo após o treinamento básico para uma unidade de operações especiais. Embora um longo tempo tenha se passado desde que saíra do exército para estudar na academia de polícia, ele ainda sonhava com sua época de paraquedista. Ele voltará ao avião de transporte, ouvindo o rugido ensurdecedor e olhando fixamente pela escotilha hidráulica na traseira da aeronave. A sombra do avião passando pela água clara lá embaixo como uma cruz cinza. Em seu sonho, ele descia a rampa correndo e saltava no ar frio, ouvindo o lamento das cordas, sentindo o puxão do arreio quando o paraquedas se abre. A água se aproximando em alta velocidade. O barco inflável preto criando espuma nas ondas lá embaixo.
Joanna fora treinado na Holanda para efetivo combate corpo a corpo com baionetas, facas e pistolas. Aprenderá a explorar situações diversas, se a usar técnicas inovadoras de Krav Maga. Certo, vamos pegar essa situação como ponto de partida e torná-la cada vez mais difícil ao longo do dia, Joanna diz. Como acertar duas pessoas com uma bala só? O homem alto de cabeça raspada sorri. Impossível, Joanna responde. Ouvimos dizer que você já fez. A mulher comenta com curiosidade. Ah, não. Joanna ri, passando a mão no cabelo loiro desalinhado. Seu celular toca no bolso interno. Ele vê na tela que é Nathan Pollock, do Departamento Nacional de Investigação Criminal. Nathan sabe onde Joanna está. Só ligaria se fosse importante. Com licença, Joanna pede, atendendo ligação. Ele bebe o copo d'água e escuta com um sorriso que vai sumindo. De repente, toda a cor se esvai de seu rosto. Jurek Walter ainda está detido? Ele pergunta. Sua mão está tremendo tanto que ele precisa colocar o copo na mesa. Capítulo 17. A neve rodopia no ar enquanto Joanna corre até o carro e entra. Ele atravessa o grande pátio de exercício, onde treinou quando era um jovem recruta. Os pneus cantam quando ele vira a esquina e sai do forte. Gotas de suor surgiram em sua testa, e suas mãos não param de tremer. Ele ultrapassa um comboio de caminhões na rodovia e 20 e pouco antes de Arboga. Precisa segurar o volante com as duas mãos, porque o deslocamento de ar provocado pelos caminhões faz seu carro chacoalhar. Ele não consegue parar de pensar no telefonema. A voz de Nathan Pollock estava calma ao explicar que Michael Kulefrost ainda estava vivo. Joanna estava certo de que o menino e a irmã mais nova foram duas das muitas vítimas de Jurek Walter. Agora Nathan estava lhe dizendo que Michael fora encontrado pela polícia numa ponte ferroviária e levado para o hospital Sodermal. Pollock dissera que o estado de Michael era sério, mas não havia risco de vida. E ele ainda não tinha sido interrogado. Jurek Walter ainda está detido? Fora a primeira pergunta de Joanna. Sim, ainda está em regime de isolamento, Pollock respondeu. Tem certeza? Sim. E o garoto? Como sabem que é Michael Kulefrost? Joanna perguntou. Parece que ele repetiu o próprio nome várias vezes. É tudo o que sabemos. E a idade bate, Pollock disse. Claro que mandamos uma amostra de saliva para o laboratório forense na Sion, mas avisaram ao pai dele. Temos que confirmar o DNA antes. Quer dizer, não podemos cometer nenhum erro. Estou a caminho. Capítulo 18. O carro se move pela estrada preta e lamacenta, e Joanna Lina se esforça para não acelerar. Michael Kulefrost pensa. Michael Kulefrost foi encontrado vivo depois de todos esses anos. Basta o nome Frost para fazer Joanna reviver tudo. Ele ultrapassa um carro branco sujo e mal nota a criança acenando para ele com um boneco de pelúcia pela janela. Ele está imerso nas próprias lembranças. 13 anos antes, Joanna embarcou numa investigação preliminar que mudaria completamente a sua vida. Junto com o colega Samuel Mendel, começou a investigar o caso de duas pessoas desaparecidas em Solentuna. O primeiro caso era de uma mulher de 55 anos que desaparecera certa noite quando saíra para caminhar. Seu cachorro foi encontrado num beco atrás de um supermercado, arrastando a coleira. 2 dias depois, a sogra dela desapareceu enquanto percorria a pequena distância entre o asilo e o bingo. Descobriu-se que o irmão da mulher havia desaparecido em Bangkok 5 anos antes. Tinham chamado a Interpol e o Ministério do Exterior, mas ele nunca fora localizado. Não há dados abrangentes sobre o número de pessoas desaparecidas no mundo por ano, mas é de conhecimento geral que o total é perturbadoramente alto. Nos Estados Unidos, cerca de 100 mil pessoas desaparecem por ano. Na Suécia, cerca de 7 mil. A maioria reaparecia, mas ainda havia um número alarmante que não. Apenas uma parcela muito pequena daqueles que nunca eram encontrados tinha sido sequestrada ou assassinada. Tanto Joanna como Samuel eram relativamente novos no Departamento Nacional de Investigação Criminal quando começaram a investigar o caso das duas mulheres desaparecidas. Certos aspectos eram similares ao desaparecimento de 2 pessoas em Orebro 4 anos antes. Naquela ocasião, os desaparecidos foram um homem de 40 anos e seu filho. Eles estavam a caminho de um jogo de futebol em Glanchamar, mas nunca chegaram lá. O carro deles foi encontrado abandonado numa estradinha de uma floresta que não ficava nem perto do campo de futebol. No começo foi só uma ideia, uma sugestão casual. E se houvesse uma relação direta entre os eventos, apesar das diferenças de horário e local, nesse caso, não era impossível que outros desaparecimentos pudessem estar relacionados a esses 4. A investigação preliminar consistiu no tipo mais comum de trabalho policial, aquele diante do computador. Joanna e Samuel reuniram e organizaram informações sobre todos os desaparecimentos não solucionados na Suécia na última década. A ideia era ver se havia alguma semelhança nesses outros casos que não pudesse ser descartada como coincidência. Compararam diversos casos entre si, ponto a ponto, e, aos poucos, algo como uma constelação começou a surgir a partir da vaga ligação entre os pontos conectados. O padrão inesperado que surgiu era que, em muitos dos casos, mais de um membro da mesma família havia desaparecido.
Joanna conseguia se lembrar do silêncio que assomou a sala quando recuaram e olharam os resultados. 45 pessoas desaparecidas atendiam a esse critério específico. Muitas possivelmente poderiam ser descartadas nos próximos dias, mas 45 ainda era muito mais que poderia ser explicado pelo acaso. Capítulo 19. A parede da sala de Samuel no Departamento Nacional de Investigação Criminal estava coberta por um grande mapa da Suécia, pontilhado por alfinetes para indicar as pessoas desaparecidas. Era óbvio que não podiam partir do pressuposto de que todas as 45 haviam sido assassinadas, mas, por enquanto, também não podiam descartar nenhuma delas. Como nenhum criminoso conhecido pôde ser associado ao horário dos desaparecimentos, eles começaram a buscar motivos e um modus operandi. Não havia semelhanças com casos já solucionados. O assassino com que eles estavam lidando não deixará nenhum rastro e esconderá muito bem os corpos das vítimas. A escolha da vítima normalmente divide os serial killers em dois grupos. Um de assassinos organizados, que sempre buscam uma vítima ideal que se encaixa o máximo possível em suas fantasias. Esses assassinos focam um tipo específico de pessoa, indo atrás, por exemplo, exclusivamente de meninos loiros pré-púberes. O outro grupo consiste em assassinos desorganizados. Para eles, a disponibilidade das vítimas é o que importa. Basicamente, as vítimas desempenham um papel nas fantasias do assassino, e não importa exatamente quem são ou qual é a sua aparência. Mas o serial killer que Joanna e Samuel estavam começando a desenhar não se encaixava nessas categorias. Por um lado, era desorganizado, pois suas vítimas eram muito variadas, mas, por outro, nenhuma delas tinha sido especialmente fácil de capturar. Eles estavam procurando um serial killer praticamente invisível. Não deixava evidências nem uma assinatura visível. Dias passaram e as mulheres de Sollentuna continuaram desaparecidas. Joanna e Samuel não tinham provas concretas de um serial killer. Simplesmente achavam que não poderia haver nenhuma outra explicação para tantos desaparecimentos. 2 dias depois, a investigação preliminar foi arquivada e os recursos realocados. Mas Joanna e Samuel não conseguiram abandonar o caso e começaram a dedicar seu tempo livre à busca. Eles se concentraram no padrão que sugeria que, se 2 pessoas da mesma família haviam sumido, maior era o risco de que mais membros da família desapareceriam num futuro próximo. Enquanto ficavam de olho na família das mulheres que haviam sumido em Sollentuna, 2 crianças desapareceram em Tirezo. Michael e Felícia Kohler-Frost, filhos do famoso escritor Reidar Frost. Capítulo 20. Ele se lembrava de conversar com Reidar Frost e a esposa, Rosianna Kohler, 3 dias depois do desaparecimento das crianças. Ele não mencionou aos pais suas desconfianças de que as crianças tinham sido mortas por um serial killer que a polícia havia desistido de procurar, um assassino cuja existência só conseguiam afirmar em tese. Joanna fizera apenas as perguntas de praxe e deixará que os pais acreditassem que as crianças haviam se afogado. A família vivia na estrada Vars, numa bela casa que dava para uma praia com uma grande faixa de areia. As últimas semanas tinham sido amenas e boa parte da neve havia derretido. As ruas e trilhas estavam escuras e úmidas. Mal havia gelo na costa e o que restou era uma neve cinzenta derretida. Joanna se lembra de andar pela casa, passando por uma cozinha grande, e se sentar a uma enorme mesa branca perto de uma janela. Mas Rosianna tinha fechado todas as cortinas e, embora sua voz estivesse calma, sua cabeça tremia o tempo todo. A busca pelas crianças não dera resultados. Houvera inúmeras buscas por helicóptero, mergulhadores foram trazidos e a água fora dragada à procura pelos corpos. Os arredores tinham sido vasculhados por grupos de voluntários e unidades de cães especialistas. Mas ninguém tinha visto nem ouvido nada. Reidar Frost parecia um animal enjaulado. Só queria sair para continuar procurando. Joanna se sentara diante dos pais, fazendo perguntas de rotina sobre se haviam recebido alguma ameaça, se alguém vinha se comportando de maneira estranha ou diferente, se tiveram a impressão de estar sendo seguidos. Todos acham que eles caíram na água, Rosianna disse, a cabeça começando a tremer de novo. Você comentou que às vezes eles saem pela janela depois das orações na hora de dormir. Joanna continuou. É óbvio que não deveriam, Reidar disse. Mas vocês sabiam que às vezes eles pegavam as bicicletas para ver um amigo? Ricard Van Horn, Estrada Borbars. 7. Joanna confirmou. Tentamos conversar com Mick e Felícia sobre isso, mas, enfim, são crianças, e não achamos que fosse perigoso. Reidar respondeu, pousando a mão carinhosamente sobre a da mulher. O que eles fazem na casa de Ricard? Eles nunca ficam muito lá. Só jogam um pouco de diabo. Todos fazem isso, Rosianna sussurrou, retirando a mão. No sábado, eles não foram de bicicleta para a casa de Ricard. Em vez disso, foram para Badomen. Joanna continuou. Eles fazem muito isso à noite? Achamos que não, Rosianna respondeu, levantando-se da mesa, inquieta, como se não conseguisse controlar a tremedeira interna. Joanna assentiu com a cabeça. Ele descobriu que o menino, Michael, havia atendido o telefone pouco antes de ele e a irmã saírem da casa, mas o número se revelou impossível de ser rastreado. Tinha sido insuportável ficar diante dos pais daquelas crianças. Joanna não disse nada,
mas ficou cada vez mais convencido de que as crianças eram vítimas do serial killer. Ele ouviu e fez suas perguntas, mas não pôde revelar suas suspeitas. Capítulo 21. Se as duas crianças foram vítimas desse serial killer, e eles estavam corretos em pensar que ele logo tentaria matar um dos pais também, precisavam fazer uma escolha. Joanna e Samuel decidiram concentrar os esforços em Roseanna Kohler. Ela tinha saído de casa para morar com a irmã em Gardet, no nordeste de Estocolmo. A irmã morava com a filha de 4 anos em um condomínio de apartamentos na Alameda Lanfors, 25, perto da floresta de Liljan. Joanna e Samuel se revezaram para vigiar o prédio durante a noite. Por uma semana, um deles ficava estacionado por perto e sentado no carro até o amanhecer. No 8º dia, Joanna estava recostado no banco, observando os moradores do prédio se prepararem para dormir como sempre. As luzes iam se apagando seguindo um padrão que ele estava começando a reconhecer. Uma mulher de jaqueta prateada e acolchoada saiu para dar o habitual passeio com seu Golden Retriever. Depois, as últimas janelas se apagaram. O carro de Joanna estava estacionado nas sombras da estrada Pógios, entre uma picape branca suja e um Toyota vermelho. Pelo retrovisor, podia ver os arbustos cobertos de neve e uma cerca alta em volta de uma usina elétrica. A área residencial à sua frente estava completamente silenciosa. Pelo para-brisa, ele observava o brilho estático dos postes de luz. Ele sorriu ao se lembrar do jantar daquela noite com a esposa e a filha pequena. Lume estava com pressa para terminar e voltar a examinar Joanna. Gostaria de terminar de comer primeiro, ele havia sugerido. Mas Lume tinha assumido sua expressão séria e falado com a mãe por sobre a cabeça dele, perguntando se ele já escovava os dentes sozinho. Ele é muito bonzinho, Suma respondeu. A esposa explicou com um sorriso que todos os dentes de Joanna já haviam nascido. Lume colocou um papel toalha embaixo do queixo dele e tentou enfiar um dedo em sua boca, pedindo para que a abrisse bem. Seus pensamentos sobre Lume desapareceram quando uma luz se acendeu de repente no apartamento da irmã. Joanna viu Roseanna lá dentro de camisola de flanela falando ao telefone. A luz se apagou de novo. 1 hora se passou, mas a região continuou deserta. Estava começando a esfriar dentro do carro quando Joanna avistou um vulto pelo retrovisor. Alguém curvado, aproximando-se pela rua vazia. Capítulo 22. Joanna baixou mais o corpo no banco e acompanhou o avanço da figura pelo retrovisor, tentando ter um vislumbre de seu rosto. Os galhos de uma sorveira balançaram quando ele passou. Sob as luzes cinzentas da usina, Joanna viu que era Samuel. Seu colega estava quase meia hora adiantado. Samuel abriu a porta do carro e se sentou no banco de passageiro, que empurrou para trás para poder esticar as pernas. Ele suspirou. Certo, você é alto e loiro, Joanna, e é realmente ótimo ficar dentro do carro e tudo. Mas ainda acho que prefiro passar a noite com Rebecca. Quero ajudar meus filhos com lição de casa. Você pode me ajudar com a minha lição de casa, Joanna disse. Obrigado. Samuel riu. Joanna olhou para o prédio de portas fechadas do outro lado da rua, as sacadas ferrujadas, as janelas pretas. Vamos dar mais 3 dias, ele disse. Samuel pegou uma garrafa térmica prateada de caldo de frango, que ele chamava de York. Não sei, andei pensando muito, ele disse. Sério, nada nesse caso faz sentido. Estamos tentando achar um serial killer que pode nem existir. Ele existe, Joanna insistiu. Mas ele não se encaixa no que descobrimos, não se encaixa com nenhum aspecto da investigação. E é por isso que ninguém jamais o viu, Joanna disse. Ele só é visível porque projeta uma sombra sobre as estatísticas. Eles ficaram ali em silêncio. Samuel soprou para esfriar a sopa, e gostas de suor brotaram em sua testa. Joanna cantarolou um tango e deixou os olhos vagarem da janela do quarto de Roseanna para os pingentes de gelo nas calhas, depois para as chaminés saídas já cobertas de neve no alto. Tem alguém atrás do prédio, Samuel sussurrou de repente. Tenho certeza de que vi um movimento. Samuel apontou, mas estava tudo num estado de paz onírica. Um instante depois, Joanna viu neve cair de um arbusto perto da casa. Alguém tinha passado por ali. Discretamente, eles abriram as portas do carro e se esgueiraram para fora. A área residencial adormecida estava em silêncio. Tudo que conseguiam ouvir eram os próprios passos e o zumbido elétrico da usina. Houveram degelo por algumas semanas, depois começaram a nevar de novo. Eles se aproximaram da lateral sem janelas do prédio, andando silenciosamente pela faixa de grama, passando por uma loja de papéis de parede no térreo. A luz do poste mais próximo atravessava a neve lisa até o espaço aberto atrás das casas. Eles pararam no canto e se agacharam, procurando algum movimento no denso bosque que seguia até o Royal Tennis Club e a floresta de Liljan. A princípio, Joanna não conseguiu ver nada na escuridão entre as árvores velhas torcidas. Estava prestes a dar a Samuel o sinal para seguir em frente quando percebeu o vulto. Havia um homem entre as árvores, tão imóvel quanto os galhos cobertos de neve. O coração de Joanna acelerou. Como um fantasma, o homem magro não tirava os olhos da janela onde Roseanna Kohler dormia. O homem não demonstrava qualquer sinal de urgência. Parecia não ter um objetivo concreto. Joanna foi tomado por uma fria certeza de que o homem no jardim era o serial killer cuja existência eles haviam especulado.
O rosto sombrio era fino e enrugado. O homem estava simplesmente parado, como se a visão da casa lhe desse uma sensação de calma e satisfação, como se já tivesse pego sua vítima. Eles sacaram suas armas, mas não sabiam como proceder. Não tinham conversado sobre isso previamente. Mesmo tendo observado Roseanna por dias, não haviam falado sobre o que fariam se descobrissem que estavam certos. Não podiam se afobar e prender um homem que estava apenas olhando para uma janela escura. Poderiam até descobrir quem ele era, mas provavelmente seriam obrigados a soltá-lo. Capítulo 23. Joanna olhou fixamente para a figura imóvel. Ele podia sentir a pistola semiautomática e o ar frio da noite nos dedos. Podia ouvir a respiração de Samuel ao seu lado. A situação estava começando a parecer um pouco absurda quando, de repente, o homem deu um passo adiante. Eles conseguiram ver que ele segurava um saco. Depois, foi difícil saber exatamente o que os convencera de que o homem era quem eles estavam procurando. Ele ficou apenas encarando a janela do quarto de Roseanna. Então desapareceu entre os arbustos. Quando eles o seguiram, seus passos geravam ruídos ao pisar na neve sobre a grama. Eles acompanharam as pegadas recentes pela floresta até chegarem à velha via férrea. Ao longe, à direita, puderam observar o vulto sobre o trilho. Ele passou sob uma torre elétrica, atravessando o emaranhado de sombras projetadas por sua estrutura. Aquela era uma via férrea ainda em funcionamento, partindo do porto de Varta através da floresta de Liujan. Joanna e Samuel foram adiante, mantendo-se na neve espessa ao lado dos trilhos para não serem vistos. A ferrovia continuava sob um viaduto e entrava na extensão da floresta. De repente, tudo ficou muito mais quieto e escuro. As árvores sombrias eram próximas umas das outras. Joanna e Samuel apertaram o passo em silêncio, para não perdê-lo de vista. Quando saíram da curva em torno do pântano Gleviken, a ferrovia diante deles estava vazia. O homem magro tinha saído dos trilhos em algum ponto e entrado na floresta. Eles subiram nos trilhos e examinaram a paisagem branca, então começaram a voltar. A neve recém-caída estava praticamente intocada. Eles encontraram um par de pegadas que não tinham visto. 10 minutos antes, elas estavam brancas e invisíveis sob a luz fraca, mas o chão embaixo da neve estava úmido, e as marcas deixadas pelos sapatos dele agora eram escuras como chumbo. Eles seguiram os trilhos floresta adentro, na direção da grande barragem. A escuridão entre as árvores era quase absoluta. As pegadas do assassino foram cruzadas 3 vezes pelas pegadas mais leves de um coelho. Em determinado momento ficou tão escuro que eles perderam o rastro outra vez. Eles pararam, avistaram novamente as pegadas e se apressaram. De repente, começaram a ouvir gemidos estridentes, como de um animal chorando, mas de um jeito que eles jamais haviam escutado. Seguiram as pegadas, chegaram mais perto da origem do som. O que eles viram entre os troncos de árvore era algo saído de uma história medieval grotesca. O homem que eles tinham seguido estava em frente a uma cova rasa. O chão à sua volta estava coberto por terra recém-revirada. Uma mulher imunda e raquítica tentava sair do caixão, chorando e se debatendo para subir pela beirada. Mas, toda vez que ela subia, o homem a empurrava de volta para baixo. Por alguns segundos, Joanna e Samuel não conseguiram fazer nada além de encarar. Então, soltaram as travas de segurança das armas e desataram a correr. O homem não estava armado, e Joanna sabia que deveria mirar nas pernas, mas não pôde deixar de mirar no coração. Eles correram pela neve suja, obrigaram o homem a deitar de bruços e algemaram seus punhos e pés. Samuel parou ofegante, apontando a pistola para o homem enquanto ligava para o controle de emergências. Joanna conseguia ouvir o soluço em sua voz. Eles haviam capturado um até então desconhecido serial killer. Seu nome era Jurek Walter. Com cuidado, Joanna ajudou a mulher a sair do caixão e tentou acalmá-la. Ela ficou deitada no chão, arfando. Enquanto Joanna explicava que a ajuda estava a caminho, vislumbrou um movimento entre as árvores. Algo grande saiu correndo. Um galho estalou, os abetos chacoalharam e a neve caiu suavemente como um pano. Talvez fosse um cervo. Mais tarde, Joanna se deu conta de que devia ser um cúmplice de Jurek Walter, mas, naquele momento, só conseguia pensar em salvar a mulher e levar o homem sob custódia para a prisão preventiva Kronober. Descobriu-se que a mulher estava no caixão havia quase 2 anos. Jurek Walter lhe trazia água e comida regularmente, depois cobria a cova novamente. A mulher tinha ficado cega e estava gravemente desnutrida. Seus músculos se atrofiaram e as feridas de pressão a deixaram deformada. Suas mãos e seus pés estavam congelados. No começo, eles pensaram que ela estava apenas traumatizada, mas, com o passar do tempo, ficou claro que o frio e a desnutrição haviam ocasionado lesões cerebrais graves. Capítulo 24. Joanna trancou a porta quando voltou para casa às 4:30 da madrugada. Seu coração estava acelerado, e ele empurrou o corpo quente e suado de lume para o meio da cama, antes de colocar o braço em volta dela e de Suma. Ele sabia que não conseguiria dormir, mas só precisava ficar deitado com sua família. Ele voltou à floresta de Liujan às 7 horas. A área tinha sido isolada e estava sob vigilância, mas a neve em volta da cova já fora tão remexida pela polícia, pelos cães e pelos paramédicos que não havia por que tentar encontrar os rastros de um possível cúmplice. Às 10,
Uma unidade de cães da polícia havia identificado um local perto da barragem Gleviken, a apenas 200 metros da cova da mulher. Uma equipe de especialistas forenses analistas de cenas de crime foi convocada e, algumas horas depois, os restos de um homem de meia-idade e de um adolescente de cerca de 15 anos haviam sido exumados. Ambos foram enfiados em um barril de plástico azul, e a análise forense indicou que haviam sido enterrados 4 anos antes. Eles não tinham sobrevivido por muitas horas no barril, embora houvesse um tubo levando oxigênio para eles. Jurek Walter estava registrado como morador da Estrada Biono, parte de um grande projeto habitacional construído no início dos anos 1970, no distrito hoje de Sodertalje. Era o único endereço em seu nome. De acordo com os registros, não havia morado em nenhum outro lugar desde que migrara da Polônia para a Suécia em 1994 e conseguirá um visto de trabalho. Ele tinha aceitado um emprego como mecânico de uma pequena empresa, a Oficina Mecânica Mende, onde consertava caixas de câmbio de trens e restaurava motores a diesel. Todas as evidências sugeriam que ele levava uma vida solitária e pacata. Joona, Samuel e os outros policiais não sabiam que poderiam encontrar no apartamento de Jurek Walter uma câmara de tortura ou armário com objetos das vítimas usados como troféu, jarras de formol, partes de corpos congelados em freezers, estantes abarrotadas de documentações fotográficas. A polícia havia isolado as imediações do condomínio e todo o segundo andar. Eles colocaram roupa de proteção, abriram a porta e começaram a espalhar tábuas para que pudessem andar sobre ela e não estragar qualquer evidência. Jurek Walter morava num apartamento de 2 cômodos de 33 metros quadrados. Havia uma pilha de lixo postal embaixo da entrada de correspondências. O corredor estava completamente vazio. Não havia sapatos nem roupas no armário ao lado da porta. Eles foram entrando. Joona estava pronto para encontrar alguma pessoa escondida lá dentro, mas estava tudo completamente parado, como se o tempo tivesse abandonado o lugar. As cortinas estavam fechadas. O apartamento cheirava a luz do sol e pó. Não havia móveis na cozinha. A geladeira estava aberta e desligada. Nada sugeria que já tivesse sido usada. As panelas em cima do fogão estavam um pouco enferrujadas. No forno, as instruções de funcionamento ainda estavam coladas na lateral. A única comida que encontraram nos armários foram 2 latas de abacaxi em conserva. No quarto, havia uma cama estreita sem lençóis e no guarda-roupa, uma camisa limpa pendurada num cabide de metal. Era tudo. Joona tentou entender o que o apartamento vazio significava. Era óbvio que Jurek Walter não morava ali. Talvez o usasse apenas como endereço postal. Não havia nada no apartamento que lhes desse alguma pista. As únicas digitais eram do próprio Jurek. Ele não tinha ficha criminal e nunca tinha sido suspeito de nenhum crime. Jurek Walter não possuía seguro privado e nunca havia pegado um empréstimo. Seus impostos eram deduzidos diretamente do salário e ele nunca havia solicitado qualquer dedução fiscal. Havia muitos registros diferentes, mais de 300, todos abarcados pela Lei de Registros Pessoais. Jurek Walter estava listado apenas naqueles que nenhum cidadão conseguia evitar. Fora isso, era invisível. Nunca pegou um atestado, nunca procurou atendimento médico ou odontológico. Não estava no registro de armas de fogo ou de habilitação para dirigir. Não havia registros escolares nem afiliações políticas ou religiosas. Era como se tivesse passado a vida com a clara intenção de ser o mais invisível possível. As poucas pessoas que haviam tido contato com ele em seu local de trabalho não sabiam nada a seu respeito. Só podiam afirmar que ele não falava muito, mas era um ótimo mecânico. Quando o departamento criminal recebeu uma resposta da polícia, sua correspondente polonesa, descobriu-se que Jurek Walter estava morto havia muitos anos. Como esse Jurek Walter tinha sido encontrado assassinado num banheiro público na estação central, Kraków Główny, eles puderam enviar fotografias e digitais. Nem as fotos nem as digitais correspondiam ao serial killer sueco. Ao que parecia, ele havia roubado a identidade do verdadeiro Jurek Walter. O homem que haviam capturado na floresta de Liujan estava se tornando um enigma cada vez maior. Vasculharam a floresta por mais 3 meses, mas, depois do homem e do menino no barril, nenhuma outra vítima de Jurek Walter foi encontrada. Não até Mikael Kulefrost aparecer, andando por uma ponte a caminho de Estocolmo. Capítulo 25. Um promotor assumiu a responsabilidade pela investigação preliminar, mas Joona e Samuel conduziram os interrogatórios, dos procedimentos de custódia até o interrogatório principal. Jurek Walter não confessou nada, mas também não negou nenhum dos crimes. Em vez disso, filosofou sobre a morte e a condição humana. Por falta de provas de apoio, foram as circunstâncias em torno de sua prisão, o fato de ele não oferecer explicação e a avaliação do psiquiatra forense que levaram à condenação no Tribunal de Estocolmo. Seu advogado recorreu da condenação. Embora estivessem esperando que o caso fosse ouvido no Tribunal de Recursos, os outros interrogatórios foram realizados na prisão Kronober. Os funcionários da prisão quase nunca se deixavam abalar, mas a presença de Jurek Walter os perturbava. Ele os deixava apreensivos. Onde quer que estivesse, conflitos irrompiam subitamente. Numa ocasião, 2 guardas começaram a brigar e um deles foi parar no hospital. Uma reunião de crise foi realizada e novos procedimentos de segurança foram definidos. Jurek Walter não teria mais permissão para entrar em contato com outros prisioneiros ou usar o pátio de exercícios.
Samuel estava doente, por isso Jonas se viu caminhando sozinho pelo corredor, passando pela fileira de garrafas térmicas brancas, uma frente de cada porta verde. O piso de linóleo reluzente tinha longos riscos negros. A porta da cela de Jurek Walter estava aberta. Não havia nada nas paredes, a janela era protegida por grades. A luz da manhã se refletia no colchão gasto coberto por plástico, na cama fixa e na pia de aço inoxidável. Mais à frente no corredor, um policial de suéter azul escuro estava conversando com um padre ortodoxo sírio. Eles o levaram para a sala de interrogatório 2. O policial avisou Joona. Um guarda estava na frente da sala de interrogatório e, pela janela, Joona pôde ver Jurek Walter sentado numa cadeira, olhando para o chão. Na frente dele estavam seu representante legal e 2 guardas. Estou aqui para escutar, Joona disse ao entrar. Houve um silêncio breve. Em seguida, Jurek Walter trocou algumas palavras com o advogado. Ele falou baixo e não ergueu os olhos quando pediu para o advogado sair. Podem esperar no corredor, Joona disse aos guardas. Quando ficou a sós com Jurek Walter na sala de interrogatório, pegou uma cadeira e a puxou tão perto que conseguia sentir o cheiro do suor do homem. Jurek Walter continuou parado na cadeira, a cabeça pendendo para frente. Seu advogado de defesa alega que você estava na floresta de Liu Jian para libertar a mulher, Joona disse em um tom neutro. Jurek fitou o chão por mais alguns minutos. Depois, sem o menor movimento, disse, eu falo demais. Basta falar a verdade, Joona disse. Mas realmente não me importa se me julgarem culpado de algo que não fiz, Jurek disse. Você vai ser preso. Jurek ergueu os olhos para Joona e disse, pensativo, perdi minha mulher há muito tempo. Não tenho medo de nada, nem da dor, nem da solidão ou do tédio. Mas estou buscando a verdade, Joona disse, com uma ingenuidade intencional. Não precisa buscar. É o mesmo com a justiça ou os deuses. Escolhemos o que serve a nossos propósitos. Mas não escolhemos as mentiras, Joona disse. As pupilas de Jurek se contraíram. No Tribunal de Recursos, a descrição dos meus atos pelo promotor vai ser considerada prova inequívoca. Ele disse, sem a mínima sombra de apelo na voz. Você está dizendo que isso é errado? Não vou me apegar a detalhes, porque não há muita diferença entre cavar uma cova e voltar a enchê-la. Quando Joona saiu da sala de interrogatório, estava mais convencido do que nunca de que Jurek Walter era um homem extremamente perigoso. Ao mesmo tempo, não pôde deixar de considerar a ideia de que Jurek havia tentado dizer que estava sendo punido pelos crimes de outra pessoa. Claro, ele entendeu que tinha sido a intenção de Jurek Walter plantar uma semente de dúvida, mas não podia ignorar a possibilidade de que realmente houvesse uma falha no argumento da promotoria.